Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Lady Elfa. E hoje eu vim trazer um conteúdo diferente, um react de um vídeo totalmente nichado, de um assunto muito específico. Eu sou muito fã de C-drama, eu acho que tá bem óbvio aqui pelo meu quarto, né, que dá pra ver. E hoje a gente vai ver um canal aqui que é muito legal, que eu descobri essa semana, né, ela fala de conteúdos específicos sobre a China, acredito que ela seja chinesa. Então ela traz conteúdos muito legais, falando das séries, falando de costumes, cultura chinesa, cara, muito legal o conteúdo dela. Então hoje eu vim ver especificamente sobre uma personagem que eu adoro, e ela fez um vídeo específico sobre ela, que é sobre a Consorte Ling do Palácio Yanxi e também do Amor Real de Rui, que eu estou assistindo também. Vou ter que trazer uma análise pro canal também, porque é uma série gigantesca, então calma lá que eu vou terminar uma hora. Mas a gente precisava trazer isso. Eu tenho, assim, muito foco nessa história do Palácio Yanxi, a minha série favorita. Assisti de novo ano passado, depois de muitos anos assisti de novo, né? Tem o quadro dela aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente. Cadê eu? Aqui. Tá vendo ali? Ali, ó, onde tá os bonequinhos. É aquela ali, aquele post. É dessa série, que é a minha série favorita ever. Minha série favorita ever de todas. Então eu vou vir agora ver, né, reagir a este vídeo dela. E eu acho que vai ser bem legal. Quero fazer conteúdos bem nichados, assim, de séries e coisas que eu assisto. Eu assisto muita série, não só série chinesa, série coreana, tá, né? Eu assisto outras séries também. Tô acompanhando Stranger Things também. Mas eu queria falar sobre esse assunto especificamente porque é um conteúdo que poucas pessoas aqui, né? Tipo, acho que até posso falar no Ocidente, não falam tanto, né? Geralmente nos Estados Unidos eles falam mais dessas séries, porque eu vejo muito vídeo em inglês, né? Falando dessas séries e tudo mais. Ou vídeos, né, chineses, né? Falando sobre isso. Mas, cara, aqui no Brasil é muito difícil ver alguém falando sobre esses assuntos ou sobre essas séries, porque realmente são coisas muito específicas. Quanto mais, né, você vai fuçando quem assistiu essas séries, aí você vai achando menos gente também. Apesar que elas são grandes sucessos mundiais, elas fizeram muito sucesso lá na China e também expandiram pra cá, né, que é o Palácio Yanxi e o Amor Real de Rui, que eu tenho que falar especificamente dessas duas em algum momento, porque tem muita coisa pra falar sobre essas duas séries, que são séries incríveis, né, histórica, eu amo história, mas tá bom, essa intro ficou gigante, mas vamos lá. Ai, gente, vamos lá no vídeo, ó. É o canal dessa garota aqui, Amimisu. Nossa, eu não me inscrevi no canal dela, deixa eu me inscrever, né? Amimisu, tá? Então o vídeo tá com as legendas ligadas, porque ela fala inglês, então acredito que ela seja, né, ela pode estar morando nos Estados Unidos, ou ela, né, sabe falar inglês e achou melhor o vídeo assim, porque também dissemina melhor. Então, é isso, gente. Vamos ver primeiro o vídeo dela, daí eu vou reagindo. Deixa eu voltar, porque já passou um comecinho. The Perfect Empress, the Erased Empress, and the Cinderella Empress. 3 empresses, 1 emperor. Of the 14 emperors of the Qing dynasty, none is... Então aqui ela já fez a introdução, né? E ela falou da... A Imperatriz Perfeita. The Erased Empress. A Imperatriz Apagada ou Esquecida, né? Que é a Rui. E a Cinderela, porque a história da Eileen Lu, ela era, né, empregada e virou Imperatriz. None is probably more famous today than Emperor Qianlong. Imperador Qianlong. Eu também não sabia que ele era tão popular também. Story of Yanxi Palace Rui Royal Loved in Palace. Previously, we talked about the tragic... Tradução em português, a história do Palácio Yanxi e o Amor Real de Rui, né? As duas séries aí muito conhecidas, né, lá na China, muito populares. E tem várias questõezinhas também sobre essas séries, mas não vou falar muito disso, né? Pra gente não ficar muito longo. Empress Xiao Xianchun, and a dramatic downfall of his second empress, Empress Nala. But the fascinating stories of his empresses do not end there. Emperor Qianlong lived to be 87. Cara, ele foi um dos imperadores que mais viveu. Tipo assim, essa história se passa tipo em 1600, 1700, né? Muito tempo atrás. Então não era comum as pessoas viverem muito, né? Por doenças e tal, né? E hoje em dia a gente tem essa saúde e tal. As pessoas não viviam tanto. Então ele ter vivido até os 87 anos
Cara, é muito, muito tempo. E ele é o mais longevo, o imperador, né? Cara, ele reinou por muito tempo. Não sei se ela vai falar isso no vídeo. making him the longest living emperor in all of Chinese history. In his life, he also ruled as Por emperor 60 for anos, ele é 60 imperador. years and 60 acted anos. as emperor emeritus for another 3 years. If we count those 3 years, it would also make him the longest ruling emperor in Chinese history. In his Caraca. time as emperor, there were over 40 officially recorded consorts in his imperial harem. Out of those consorts, Ah, ele teve 40. Eu acho que foi na Arte da Guerra que eu li que tinha alguns imperadores que tinham 1000 concubinas. Agora eu não sei se isso era uma grande fake news. Eu não sei se isso era uma grande fake news. Porque eles realmente tinham mais esposas que aparecem nas séries, né? As séries aparecem, sei lá, 10, 12. Porque só pra focar em algumas histórias, pra contar a história de todo mundo, né? Mas acho que... Eu achei que era muito mais. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Minha canequinha do Levi, que eu tenho há 10 anos, que tá toda desgastada. Tem todos os nicks que eu já tive em jogos aqui. Nem dá pra ver mais. Mas é isso, só queria esse foco aqui agora. Deixa eu voltar pro vídeo, meu Deus. one stand out for her incredible journey from humble beginnings to becoming the mother of the next emperor. This was his third and final empress, Empress Xiao Yichun, from the Wei Xia family. Yichun, She might be família better Wei. known to some of us as Consort Ling, or as the fictional Wei Yingluo Wei from the story Yingluo. of Yanxi Palace, and the fictional Wei Yanwan from Ru Yi's Love in the Palace. Viu como ela deu ênfase que uma dessas consortes vai ser a mãe do próximo imperador, né? Que é o que acontece a linhagem. E é um fato histórico que aconteceu nas duas séries, porque as séries são baseadas em fatos reais, mas não, né, 100% verídico, porque é um romance, né? Então, a Wei Winlu e a Wei Wan Han, não sei como fala o nome dela agora, né? Elas são a mesma personagem, Consort Ling, né? E elas são mães do próximo imperador, que é o 15º príncipe, né? O filho delas. Delas é uma pessoa só que são duas personagens diferentes. E elas viram a última imperatriz viúva. Eu acho que ela não chega a virar imperatriz viúva, porque eu acho que ela falece antes, porque eu li no Wikipedia a história dela e eu vi que ela morria quando tinha 17 anos. Bem jovem, mas como eu disse, as pessoas não viviam muito tempo naquela época, né? Doenças e tal, né? Não era comum se viver mais dos 50 nessa época, assim. Mas... Cara, é muito interessante. Eu fiquei fascinada pela história dessa With personagem. Emperor Qianlong's first 2 empresses, Consort Ling's life was filled with mystery, starting with how she entered the imperial palace. But records of Como her ela life entrou no were also palácio? filled with contradictions. Então, tudo fala, todas as versões falam que ela era uma empregada do palácio, que ela só não sabe certo como que ela virou, né, concubina. Isso que é meio misterioso ainda, né? Não dá pra saber ao certo. Então, os romancistas, né, quem escreve série, tem muita liberdade pra criar muito em cima disso. Como você não tem certeza como que ela entrou, né? Mas todos dizem que ela entrou como uma empregada. Did Emperor Qianlong actually love her or O not? imperador amava ela ou não? Então, as duas histórias contam isso, né? Palácio Yanxi fala que sim, que ele amava ela, enquanto o Amor Real de Rui fala que não, que ele só se curtia com ela, mas ele amava a Rui. Que assim, né, não vou falar nesse vídeo porque eu tenho que falar dessa série em específico, que eu acho muitos poréns tem nessa série. Everyone, and welcome isso. back to Tea with Amy. Today we're spilling Chá the com a tea on Amy. Lady Wei and her Lady incredible Wei, story of Consort Ling. contradictions from a palace maid to consort Ling, and eventually Xia the Yichun. Empress Xiao Yichun. Ah, An interesting common misconception about Consort Ling today is that Ling was her family name. But actually, she comes from the Wei sim, family. ela vem da família And Wei. Consort Ling is a é que direct as concubinas translation ganham of her nome, official né? harem title, Ling Fei. In previous dynasties, such as the Tang Dynasty, there was a set amount of Não, named peraí, Ling consorts in Fei, this mas Ling dynasty Fei é um of her soldado de official lá. harem title, Ling Fei. Tito. Consort Ling é uma tradução direta do seu título oficial no harém, Ling Fei. Ling Fei é o nome do soldado que ela tem um affair lá no Amor Real de Rui. Olha que descarado esse roteirista. In previous dynasties, Agora eu such tô as the reparando Tang isso. Dynasty, there was a set amount of named consorts. Typically, the noble consort, Gui Fei, pure consort, Shu Fei, virtuous consort, De Fei, and worthy consort, Xian Fei.
The Qing dynasty built upon the system and no longer limited themselves to a small number of named consorts. Instead, the emperor could bestow unique characters to named consorts as he saw fit, usually as a sign of great favor. Como sinal de grande In favor. addition, the personal names of women in the Qing dynasty imperial harem were rarely documented, making their Raramente title not documentado. only a reflection of their rank, but also their identity. Algumas eu Our acho que nem vai saber o nome de solteira delas, né? Antes delas casarem com o imperador. Porque, como eu disse, quando elas estão no harém, elas são nomeadas. Você ganha outro nome, né? Elas ganhavam outro nome. Eu não sabia disso. Que elas têm, tipo, nomes já definidos, né? Primeiros nomes, mas meio que mudou isso. Esse reinado. Cara, é muito interessante, né? Como se estuda cultura. By their family name, such as Lady Wei. Lady And Wei. if they received a unique character from the emperor, then that word became their new identity. In Chinese, the word Ling has many Tem muitos meanings, significados. and we don't know which meaning Emperor Qianlong intended. Qianlong However, poderia many existir. historians believe Isso that tratava it de uma was in referência a uma reference to a pessoa, passage passagem from the do classic of clássico poetry, de poesia, where onde Ling Ling era was usada para used to significar mean auspicioso, auspicious, estimado ou or belo. beautiful. In other words, a more accurate translation of her title might be Consorte auspicious consort. auspiciosa. But that is certainly a mouthful in English if we're trying to use it in place of a name, which I guess is why we simply call her Consort Ling instead. Consorte Ling. Com certeza. Mais fácil de pronunciar Often também. referred to as the Cinderella story of the Qing dynasty by modern Chinese pop culture. Consort Ling's story starts with humble beginnings. Exatamente, porque eu falei, ela How entrou she como actually empregada, entered the né? Imperial Palace is a topic that is commonly debated today. This debate is interesting to me because her origins is actually pretty clear in the draft history of Qing. In these records, Consort Ling is described as from the Weijia family, Weijia. daughter of Qing Tai, a bondservant manager in the imperial household department. This simple record tells us a lot. First, we know that the family name Weijia is the Manchu Manchu version do of the sobrenome Han chinês Chinese Han. family name Ela é uma of mulher de Wei. Han. Historical verdade. records explain that her family was promoted to the Manchu banner and granted the character Jia, Não, peraí. Será que eu tô boiando ou tô pensando certo? Ela é uma mulher de Han, mas a família dela ganhou o estandarte Manchu? Que loucura! Eu li pelos comentários, né? Que o imperador Qianlong queria só mulheres manchus, né? Só que tinha mulheres de Han também no seu harém. Ele não queria mulher de Han. Só que ela teve gente que comentou assim, a Consorte Ling, ela é a mulher Han, né? Será que eles, tipo assim, mudaram de nome a família? Será que aconteceu isso? Eu tô interpretando completamente errado This aqui. confirms that Consort Ling was indeed a Han Chinese woman. Aí, ó, ela acabou de responder. Acabou de responder o que eu tava perguntando. Meu Deus. Cara, confirma que a Consorte Ling era de fato uma mulher chinesa Han e não originalmente And Manchu. not originally Matou. Manchu. Next, let's look at her father's position. Gerente de servos. Ele era um gerente de servos no departamento da Casa Imperial. O pai dela então já trabalhava Bondservant no... manager in the imperial na household Cidade department. Proibida. This position, while a manager, was only for bondservants. This meant that Consort Ling's family was a Era uma família de bondservant servos family e não membro and dos not 8 a estandartes member of the outer eight anteriores. planets. And since bondservant families were excluded from the imperial draft system, she could not have entered the imperial harem directly as a consort. Instead, she could only have entered the imperial palace through the Baoyi Xuanshou, a selection process for daughters of bondservant households. This selection process was Então, basicamente, ela é filha de primarily for the servo, né? selection of palace maids, gongnu, and female attendants, guanyuzi. This brings us to the conclusion that Consort Ling Mulher was a chinesa Han Han, Chinese woman de from uma- a bondservant family who Uma família de entered servos the que entrou no imperial Palácio palace Imperial como either criada as a ou palace dama maid de or companhia. a female attendant. So why is there Então, a por debate? que existe esse A debate? scandalous Uma teoria alternativa alternative escandalosa theory que, that por exemplo, became sugere que a popular consorte suggests that Consort Ling was Ling era originally a geralmente performer artista ou or até mesmo uma even a cortesã. This theory is based on a passage in the biographical sketches of famous people Cara, of the pode Qing ser dynasty verdade. Nossa, eu from tô the em choque. 1940s. This passage Pode ser specifically verdade, porque... Ai, gente. Porque porque cortesãs, artistas,
nessa época eram muito mal vistas, né? Pra você se casar com uma cortesã. Pelo menos o que eu vejo nas séries é que tem muito preconceito com artistas. Tipo assim, você vai casar com uma mulher que é artista. Então, se ela era uma cortesã, uma artista, que tem essa hipótese, possivelmente o imperador podia mudar esse registro e mudar o registro dela. Tipo assim, ele pode apagar tudo e dar uma nova identidade pra ela. Ele poderia fazer isso. Cara, isso é uma alternativa. É uma possibilidade. Was a performer that was bought into the palace by the Office of Great Peace. However, based on our understanding of the Qing dynasty, sabemos que isso é praticamente impossível. First of all, em primeiro lugar, como mencionei no primeiro vídeo, eram escolhidas na Harém Imperial principalmente através do concurso imperial. Tinha um concurso para virar concubina. Para a Imperial durante a dinastia Qing. Sim, eu imagino que sim também. Não teria sido selecionada. Então um artista não tem como ser. The Office of Great Peace did not even exist during Emperor Tianlong's reign. Instead, there was a similar department that was known as the South Office, which makes this account even more questionable when it doesn't even use the correct office name. For me, the officially recorded history makes more sense. What do you think? We don't know exactly when Consort Ling entered the palace, but based on the age restrictions for becoming a palace maid, historiadores estimam que isso teria ocorrido entre 40 e 43, when she was 13 to 16 13 e 16 anos, ela consegue. Consort Ling began her journey in the imperial palace as Lady Wei, attending directly to Empress Xiao Xianchun. Records claim that she completed her training and learned court etiquette under the empress. This claim is supported by one of Emperor Tianlong's poems, where he describes Lady Wei as having been taught and raised by the empress. Given the strict rules and restrictions for entering the imperial palace, how did Lady Wei go from Palácio de Rui, o amor de Palácio de Rui. O amor real de Rui mentiu. Vocês poderiam ter feito a Wei Yinwan, que eles mudaram o nome, né? Poderiam ter feito ela sendo uma serva da imperatriz. Faria mais sentido as duas serem cobrinhas. Caraca, que coisa! Unfortunately, the details of her incredible rise are not clearly documented. In fact, there are no records of any palace intrigue or conflicts with other consorts for Consort Ling. Mentirosa, sério, mentirosa! Nossa, mais mentiras sobre o palácio, sobre a amor real de Rui. Olha que não teve intrigas. However, what is recorded does allow us to make some assumptions. In 1745, when Lady Wei was just 18 years old, she was promoted to noble lady. Dama nobre, foi salto enorme. It was already incredibly rare for a palace maid to become a consort, and this promotion skipped several ranks. And then, in that same year, she was promoted again. É verdade, porque ela entrou como nobre lady. And she was granted the special character of Ling. This was pretty much unprecedented. Many historians believe that this was a testament to the massive amount of favor that she must have had from the very beginning. Other interpretations believe that these promotions must have been a result of Empress Xiao Xianchun's influence. So how does a palace maid get promoted directly to noble lady, and then again to the rank of concubine? Falam que ela subiu muito rápido na hierarquia. Explains that Emperor Qianlong was very concerned with the well-being of Empress Xiao Xianchun, especially after the death of their first son. Então, possivelmente ela entrou no harém enquanto a imperatriz estava viva ainda. The Palace of Eternal Spring. It was during this time that Emperor Qianlong likely met and developed a relationship with the then palace maid, Lady Wei. This would have given her the perfect opportunity to insert herself into the love that Emperor Qianlong had for Empress Xiao Xianchun. Tragically, Empress Xiao Xianchun passed away in 1748.
Her death was sudden, and adjustments had to be made in the imperial harem hierarchy to Ai, fill the gap Deus. left by the empress. The most important of these was the promotion of Nala to O imperial Lanara, noble consort. consorte nobre imperial. Several other consorts were also promoted for certain achievements, such as bearing sons. But Sim. out of these promotions, one stood out. The still childless Ainda concubine sem Ling was filhos, promoted foi once promovida again mais uma vez to ao the posto rank de of consort. consorte. This was a very surprising promotion during this Muito strict time of grief, muito rigoroso, já que não as havia there necessidade was no oficial, official razão need or funcional functional para reason. tal. Was this in memory of Empress Xiao Xianchun, to promote the one that reminded him of his empress the most? An interesting Podia event ser. that happened during the mourning of Empress Xiao Xianchun involved Consort Ling's father, Wei Qingtai, as a bond servant manager. He was responsible for providing offerings for the late empress's altar. Unfortunately, he was late on one of his deliveries and was caught as one of the officials punished during Emperor Qianlong's period of wrath. While strict punishments were issued, he was luckily not executed and was allowed to keep his position in the imperial palace. This small mercy may have been thanks to the favor com of his certeza. daughter. A few years later, in 1751, Wei Qingtai passed away. Por For razões reasons conhecidas. unclear, this passing left the Wei family and Consort Ling's 3 brothers with a significant debt. Some speculate that it was because Consort Ling's brothers were incapable and mismanaged the family's fortunes. When Emperor Qianlong learned this, he immediately settled the debt and even granted the Wei family additional money and property. It is definitely nice and a sign of great favor when the emperor takes care of your problems. After many years without children, Consort Ling would finally enter what many call her childbearing years. From 1756 to 1766, Consort Deu Ling uns gave 6 birth to filhos, 6 meu children, Deus! more than any other consort. Modern Chinese pop culture jokingly describe that during these 10 years, Consort Ling was only either pregnant or giving birth to a child. Remember though, that Consort Ling officially became a consort of the imperial harem all the way back in 1745. That means that she did not have a single child between 1745 and 1756. This led to a popular Emperador modern Qianlong e rumor Consort that Ling. Emperor Qianlong and Consort Ling did not actually have an intimate relationship before 1756. Is that even possible? Some modern interpretations suggest that Consort Ling was using birth control in those years to purposefully not have children. Some romanticized accounts suggest that in her first few years as consort, it was because she did not want to have any children to compete against Empress Xiao Xianchun. A version of this was even dramatized in Story of Yanxi Palace. Uhum. There are no historical records to support this though, and even if it was true, we don't know why she decided she should start having children in 1756. But the point is, the children just started coming. As crianças Starting in simplesmente começaram a nascer. 1756, Consort Ling gave birth to her Primeiro first filho, a child, sétima the princesa 7th imperial. imperial princess. Then the next year, in 1757, she gave birth to her first son, Yonggu, o Yonglu, 14º the 14th príncipe imperial imperial. prince. And the year after that, in 1758, Outra she filha, gave nona birth to princesa another imperial. daughter, the 9th imperial princess. In 1759, Consort Ling was promoted Sorte to noble nobre, como consort recompensa as a por ter reward dado for giving a birth to 3 dos children, 3 filhos, principalmente um especially filho a son. homem. Isso levou This imediata immediately elevated her to one of the highest-ranking consorte mais consorts, alto escalão, só perde para a second only imperatriz to Empress Ulanara. Nala. Sadly, after this incredible promotion, tragedy struck. While not specifically documented, some historical records suggest that Consort Ling had a miscarriage in 1759. These records detail visits by midwives and nurses that suddenly stopped with no record of a child, strongly implying that there must have been a miscarriage. Her incredible childbearing continued with 3 more sons. But in Caraca, tem mais 1760, filhos. right before the birth of her next son, her first son, Yonglu, tragically passed away. Later that year, Consort Ling gave birth to her O second segundo son. filho. This Este was era the 15th o imperial prince, 15º príncipe Yongye, imperial who would grow Yongjiang. up to become the esse future próximo emperor imperador. Jiaqing. Esse seria o próximo imperador. 1760 was a year of both great joy and profound loss for Consort Ling. In 1762, she gave birth to her third son, the 16th imperial prince, who unfortunately died early at the age of 3 and did not have a recorded name.
And in 1766, she gave birth to her fourth son, the 17th imperial prince, Yongling. Yongling. But these childbearing years also had some interesting contradictions. During these busy years of childbirth, Emperor Qianlong took Consort Ling on many outings, Vários passeios, foram passear de imperial barco. tours. Some historians use this to suggest that he must have been infatuated with her and had to have her with him at all times. Modern rumors even use this as a possible reason for Empress Nala to become jealous with the favor and attention that Consort Ling enjoyed. However, other modern interpretations took this to mean that he did not really care about her well-being, as all of these trips for a pregnant woman could have caused her great stress and physical harm. Estresse e danos físicos à mulher In grávida. comparison, Pressão when quando Empress Xiao estava Shenchun was grávida. pregnant, Emperor Qianlong O imperador actually cancelou os cancelled his compromissos para outings poder ficar e so that cuidar he could dela. stay and take care of her. These modern accounts argue O that imperador Emperor Qianlong usou a Qianlong only Consort Ling used Consort Ling apenas as a como birthing tool, instrumento para gerar especially filhos, considering somente his considerando sua attitude atitude em towards relação aos Consort filhos da Ling's sons. Consort Ling. After Consort Ling's third son died at the age of 3, there are Não há no registros records of significant do grieving from significativo por Emperor parte do imperador Qianlong, Qianlong. and he did not even grant the E child a sequer name. deu o nome à This criança. is a stark Isso. contrast to Empress Xiao Shenchun's son, Yongcong, who had a name and was greatly mourned after his death at 2 years É, old. pode-se Even dizer que o grande Empress amor Nala's dele era a son, primeira Yongji, imperatriz, who né? also tragically died at 2 years old, had a name. When Yongyan was born, Emperor Qianlong was not even Nem in sequer the estava forbidden na city cidade. and was actually away on a hunting trip. And he did not cut the hunting trip short. There are also multiple records of Emperor Qianlong's displeasure at Yongling, Consort Ling's youngest son. These events certainly do not paint a picture of a loving husband or father. And that leads us to something important that happened the year before she had her last son. 1765 Pode was ser. the year of the biggest scandal of Emperor Qianlong's reign. In this year, Empress Nala did the unthinkable and insulted the emperor by cutting her hair. She was immediately sent to the court palace and stripped of all of her authority. While the empress fell from grace, Consort Ling completed her rise to power. There are no historical records indicating a direct conflict Beatriz Nara between e a Empress Nala Consort Ling. and Consort Ling. But this was a critical moment that created many rumors Relatos and na dramatic história. retellings. Cara, realmente, Some rumors even suggest a that história it was da Emperor Imperatriz Qianlong's favor Nala for é Consort muito Ling that misteriosa. led to Empress Nala's dramatic haircutting. For example, in Rui's Love in the Palace, Consort Ling was portrayed as a ruthless villain who plotted Empress Nala's downfall. In that same year, Consort Ling was promoted to Imperial Noble Consort Consorte Nobre and became Imperial. the new head of the Emperor Glória Qianlong's imperial do imperial imperador harem. Qianlong. Não cuidava muito dos After filhos. Empress Nala's death in 1766, Emperor Qianlong never named another living empress. So if Emperor Qianlong favored Consort Ling so much, why didn't he Que make não her a tornou his a new nova empress? imperatriz. While historical records do clearly document that Emperor Qianlong had no intention of naming another living empress, a definitive reason was not provided. Não disse por quê. Some believe that it was due to his continued grief over the loss of his first empress, but grief alone probably does not explain the full picture. Let's Cara, not ele forget gostava two mesmo da very primeira important imperatriz, né? factors of Consort Ling. She was Han Chinese, and she was a palace maid. A living Han Chinese empress in the Qing dynasty would have been politically and culturally unthinkable. A Isso que eu palace penso. maid Eu acho que isso faz mais sentido. Não acho que tenha a ver com afeto tanto, né? Eu acho que ele realmente gostava da primeira imperatriz, mas ela era uma serva. Isso fala no Palácio Yuan-shi também. Ela era uma serva. Ela é uma mulher Han, né? Que eles focavam sempre mulher manchu. Cara, então, politicamente ia pegar muito mal. O imperador ia ser cancelado, né? Se ele desse esse cargo pra ela. Por causa de uma questão de nobreza, de origem. Faria mais sentido ela ser só apenas consorte, nobre consorte imperial, que tem o mesmo nível de poder que a imperatriz. E elas não tinham imperatriz nessa época. and Então, that she came from a ela era bondservant praticamente uma family. imperatriz sem título. Elevating a bondservant to imperial noble consort was already scandalous. Naming a Já era bondservant to be escandaloso the ela ser mother uma of nobre. the empire would have been insulting to the Insulto Manchu à nobreza nobility. manchu. Regardless of Aí, the ó, faz reasons, muito Consort sentido. Ling was not named empress during her life, but she remained the head of his imperial harem as imperial noble Consort Ling until the day she died.
Até o It's dia de sua important to morte. point out here that Consort Ling was never officially granted the power of Empress, which was known as presiding over the 6 palaces. Ela presidia This sobre is 6 important palácios. because that power Porque o was poder era typically normalmente given to concebida the consort consorte que o that the imperador emperor pretendia, intended to make the não a next próxima empress. imperatriz. By never granting Consort Ling that power, many historians believe that Emperor Qianlong never wanted to make her the next empress. On the other hand, she was given the Eastern Pearl Court Necklace, a necklace that could only be worn by the empress or the empress dowager. This was intended to reinforce her status as Reforçar the seu head status of the como chefe imperial do harém harem imperial. instead of an official title. Did that mean that Emperor Qianlong secretly saw her as his empress? Ironically, because she was never granted the power of empress, she was not actually allowed to physically wear this necklace. Feels kind of like a cruel joke to me, a constant reminder that she was not actually Pior que the empress. parece. Ai. However, even without the missa official boa. powers of the empress, Consort Ling was still the highest ranking consort and given full administrative control over the harem, along with many privileges and honors that were normally reserved only for the empress. Aham. Most notably, she managed the Bicho silkworm da ceremony. seda. Previously, Impressionar when Nara. Empress Nala was still an imperial noble consort, Emperor Qianlong made a big deal that only the empress could lead the silkworm ceremony. However, the veritable records of Cerimônia do Qing bicho de clearly seda. document that É Consort só Ling feita pela led the imperatriz. silkworm ceremony in her role as imperial noble consort. Mas a Besides the Ulalara silkworm também, ceremony, quando a imperatriz Consort estava Ling doente, also fez, né, led the inner o court for festival. major festivals. The veritable records of the Qing document Consort Ling leading the festivals for New Year's Day and the winter solstice, a Solstício de responsibility inverno, and honor cidade typically tipicamente reserved imperatriz. for the É, porque empress. ela era In addition, imperatriz the de fachada collected dele, statutes né? of the Great Qing document Basicamente. that Emperor Qianlong ordered that celebrations and gifts for Consort Ling would be at the same level and scale of that of an empress, instead of that of an imperial noble consort. Her personal staff and stipend were also elevated to the level of an empress. Archival records from the Imperial Household Department Também also indicam record que that tributes tributos from de vassal states that were designated for a the empress imperatriz foram were entregues à delivered representante. and É, presented ganhou to Consort presente Ling de instead. imperatriz também. Her eldest daughter, Princess He Jing, was even granted the highest possible princess title of Gulun Gongzhu. This was a title that was supposed to only be for daughters of the empress. Interestingly, though, it was recorded that she was still significantly less favored than Empress Xiao Xunchun's daughter. And in another odd case of contradiction, Consort Ling's second daughter, Princess He Ke, was never Nunca granted recebeu the princesa Gulun Gulun. princess rank. This made her the only adult princess in the entire Qing dynasty who was the full sister of an emperor with an empress mother that never received this rank. No reasons were given as to why, Uma irmã but I recebeu wonder o if she título did tá não? something that made Emperor Qianlong unhappy with her. In 1773, Credo. Emperor Qianlong secretly named his son with Consort Ling, Yongyan, as the next emperor. It is interesting to mention here that historical records describe Yongyan as diligent, but less prominent than his brothers. This led to some historians to think that Yongyan must have gotten a lot of bonus points thanks to Emperor Qianlong's favor for his mother. Graças à mamãe. However, certeza. Emperor Qianlong himself wrote about the difficulties that he faced when choosing an heir. He lamented that his Seus filhos most mais capable capazes sons tivessem morrido had all jovens. died early, and he ultimately chose Yongyan due to his diligence Sua and diligência virtuous e caráter character. virtuoso. He may Ele not have talvez expected não Yongyan esperasse to que be an Yongyan outstanding emperor, but excepcional, mas probably provavelmente felt that he sentia que would ele be the seria o mais most reliable confiável. one. One Era o more thing melhor to entre os mention here piores. is that Emperor Ele Qianlong pensa em actually escolher. left an unusual prayer in his secret designation. This prayer reads, "If he is Se unworthy, ele for I pray that indigno, heaven peço que o secretly céu lhe takes tire his a vida life, em segredo, causing fazendo him to morrer die young." jovem. That is a pretty intense Praguejou. prayer to leave for your heir, I think. Deixa eu me It ligar is pro clear that Emperor Qianlong really wanted Realmente his desejava que successor seu to sucessor be fosse bem successful, sucedido, but many mas muitos historians interpreted historiadores this as a sign that Emperor nossos Qianlong imperadores did not não amava actually love realmente Yongyan. Yongyan. But since Yongyan did not die Não young, morreu I jovem. guess he was Acho que worthy ele era after all. digno, afinal. Pode ser. In É. 1775, Consort Ling passed away Ah, é, at the age of 47 anos. Eu 47. falei 37. 4 47. days before her passing, Emperor Qianlong officially elevated her family to the most prestigious banner, the Manchu Bordered Yellow Banner. Borda Manchu. This Consolidou o solidified estado da her família e family's garantiu seu status próprio and legado. secured her own legacy.
Some accounts also believe that it was at the same time that Emperor Qianlong granted her family the name Weijia. Historical records simply describe her death as due to illness, and this brevity has fueled countless speculations and rumors, leading many to wonder if there is more to the story. And now, for the part that all of Emperor Qianlong's empresses have in common, a mysterious death surrounded by rumors and speculation. Let's start with illness. Having gone through 7 pregnancies and 1 miscarriage, it is reasonable to assume that Consort Ling's health and fortitude had greatly declined, making her more vulnerable to illness. And in that time period of limited medical care, 47 was no longer a young age. As the old saying goes, the candle that burns twice as bright burns half as long. And grief could have also impacted her health. In addition to the miscarriage, 2 of her children died at a young age, and in a tragic twist of fate, her eldest daughter, the Gulun princess He Jing, also passed away from illness just 19 days before Consort Ling did, at the age of 20. This loss may have been the final blow to her already weakened body. But we can't have a mysterious death without conspiracy theories. Some popular rumors suggest that Consort Ling may have been poisoned, possibly from arsenic or cinnabar. Substances like arsenic and cinnabar were commonly used in traditional medicine and cosmetics back then, and could have been regularly used by Consort Ling, even by accident. This dark theory was further supported by a famous legend involving the 1928 looting of the Yuling Mausoleum, where Consort Ling was buried. In this legend, eyewitnesses claimed that they found Consort Ling's body to be very well preserved, more than 100 years after her death. These eyewitnesses' accounts describe Consort Ling's body to be still intact, with no signs of decay. They could even see her wrinkles, the teeth in her mouth, and a smile on her face. Some historians interpret this as strong evidence of heavy metal exposure, which could have accidentally preserved her remains. However, no official forensic analysis was done at the time, and we have no further proof of this body preservation or poisoning outside of these eyewitness records. É difícil, né? Como você vai investigar uma pessoa que morreu lá em 1700? Which has not been allowed to be opened again since. The modern Chinese pop culture conspiracy theorists take this a step further to suggest that Consort Ling was directly poisoned by Emperor Qianlong himself. These popular theories claim that because her son Yongyan was designated as the crown prince, Consort Ling could not be allowed to become a Han Chinese Empress Dowager, which could compromise Manchu control over the empire. So Emperor Qianlong had to poison Consort Ling before Yongyan became the emperor. These theories explain that after secretly naming Yongyan as the crown prince in 1773, Emperor Qianlong began to discreetly poison Consort Ling, slowly poisoning her until her death in 1775. These theories also use the poisoning to explain the great honors that Emperor Qianlong gave to Consort Ling after her death, attributing them to a sign of his guilt and remorse. But this doesn't really make any sense to me personally, because Yongyan was only 13 years old in 1773, and Emperor Qianlong was also still physically healthy. It feels premature to begin poisoning Consort Ling at that time. At the end of the day, there is no historical evidence for any of these poisoning theories. But that doesn't stop modern dramatization, as can be seen from her poisoning in Ruyi's royal love in the palace. Consort Ling's story does not end with her passing, and some of her greatest honors were granted after her death. Ela foi nomeada imperatriz In an depois de morte. incredible statement of her importance, she was buried in Emperor Qianlong's own imperial tomb, the Yuling Mausoleum. Empress Xiao Xianchun lies to the left of the emperor's coffin, and Consort Ling to the right. In contrast, Empress Nala was never buried in this mausoleum at all. This final arrangement says a lot about who Emperor Qianlong considered to Cara, be é his muito partners misteriosa a in história da Lara, né? Similar A gente nunca vai to not saber o que naming aconteceu another de fato. empress, Emperor Qianlong Loucura. never named another imperial noble consort after Consort Ling's passing. Some believe that he was saving this position for Consort Ling forever.
similar to why he did not want to name another empress after Empress E ele Xiao não Xianquan. nomeou outra Emperor Qianlong even consorte wrote a imperial. poem after her Não, burial consorte imperial. that further reinforced the close relationship that Consort Ling must have had with Empress Xiao Xianchun. What's especially interesting about this poem is that some Que alguns scholars believe that it que, na actually verdade, has possui multiple múltiplas layers of meaning. camadas de While significado, it is embora clear seja that this evidente que esse poem is poema faz referência a referencing Consort Consort Ling Ling and e a Empress Xiao Xianchun, Imperatriz it could also be interpreted Xiao to mean Xianxun. that they will be accompanying him in death, in addition to each other. Given how much Emperor Qianlong cared for Empress Xiao Xianchun, eu prefiro falar this Imperatriz would also Fuca, que be é a mais strong fácil. sign of how much he cared for Consort Ling. But that's not all. In 1795, 20 years after Consort Ling's death, Emperor Qianlong gave her one final honor. He posthumously named her as Empress Xiao Yichun, right before he abdicated the throne to their son, Emperor Jia Ele Qin. abdicou o trono. This made her Cara, não the only faz, Han não Chinese faz empress of the sentido. entire. Opa, não faz sentido ele realmente matar ela. Assim, sabe? Não tem sentido. E também não tem sentido teorias de que ela colocou o filho dela no poder porque ela morreu antes do entronamento do filho dela. E também porque o imperador ainda estava vivo. Ele já tinha nomeado o próximo imperador, né? Vivo. Então não tinha sentido isso. Se fosse uma armação dela, não teria sentido mesmo, se não bateria. Qing dynasty, finally giving her the title that she had earned in all but name. The legendary consort, who started from the lowest Mais position baixas of do the imperial império palace, até a mais alta. became the Que empress loucura, of né? the entire empire. And yet, in a final contradiction, Emperor Qianlong announced that this elevation to empress was only because of her son. His edict claimed that it was the proper thing to do to promote the next Mãe do emperor's próximo mother, imperador. strongly implying that the promotion was not out of his love for Consort Ling. Não He amor, even não limited amor. the scale of É the porque é meio elevation estranho, né? ceremony, Um imperador stating ser that a filho. grander ceremony Ah, would quer be dizer, não, né? inappropriate Na verdade, não. and Tem even nada a ver. blasphemous. Nada a ver. Tem muitos That imperadores que eram seems like filhos de a really consorte. strange thing to clarify for someone that you loved. So, did he actually want to make her empress, or was it really just a Foi necessary apenas political uma move manobra to política necessária para legitimize their legitimizar son, seu filho, o Emperor Jia imperador Qin? Jianqing. Perhaps it was both. Or maybe this explanation was the only way he could Permitir let the que court promote a Han desse uma Chinese consorte consort chinesa to Han a empress. imperatriz. Modern Chinese Pode ser pop também. culture Cara, tem commonly muitas celebrates teorias. Consort Ling as the savior of the Han Chinese people in the Qing dynasty. While the Han Chinese people were not able to defeat the Qing dynasty Manchu rulers on their own, Consort Ling was able to conquer the Manchu rulers from within the imperial harem by birthing a new Han Chinese imperial line. Starting with Emperor Jia Qing, all subsequent emperors of the Qing dynasty had Han Chinese blood in them. And this was all thanks to Consort Ling. Joking aside, what do you think about Consort Ling's rise from palace maid to power? What about the reason for her death? And of course, the many contradictions of her Tem story. muitas contradições. Do you think Emperor Qianlong really loved her? Eu Let me acho know que o in the imperador comments, amava and if si you mesmo, enjoyed não amava today's nenhuma topic, mulher. Don't forget to like and subscribe E if you comentar. want to support this channel and help me uncover more fascinating stories from Chinese history. Please check out my Cara, deu um vídeo longo, hein? Vamos ver os comentários? Eu amo ver os comentários. Tem todas as histórias, senti que a única que o imperador amava era ele mesmo, exatamente. Quando jovem, carinhoso, mais tarde com alguém, às vezes se demonstrava cruel. Então, ela era alguém que cuidava da própria vida, subiu na hierarquia, provavelmente devido à sua inteligência. Conquistou a imperatriz como mentora, esperou a ter filho estar pronto e não deixou sua gravidez atrapalhasse. Eu só quero registrar que a vida verdadeira com Consort Ling é a mesma de Wei Winglow. Simplesmente não consigo imaginá-la de outra forma. Ela sempre será retratada em minha mente como Winglow. Eu também. Vou te dar like aqui, eu concordo com você. Aconteceu exatamente como a história do Palácio Anchi. Você não vai me convencer o contrário. De diversas maneiras. Acho que, na verdade, talvez esteja em algum ponto intermediário. Também acho. Nem eu disse, eu zoei aqui falando sobre o amor real de Rui, né? Que mentiu sobre algumas coisas, mas as duas séries estão mentindo sobre coisas ali, né? Que não são reais. Mas tem que ter um ponto intermediário, de fato. Creio que sua primeira imperatriz continuou sendo a favorita, mas ele valorizava a Consort Ling. Ela, apesar de ter sido muito capaz, inclusive, de gerar herdeiros, talvez parte da contradição se deva a questões políticas, pois duvido que grandes famílias manchus ficariam satisfeitas em vê-la receber o tratamento completo de uma imperatriz. Também concordo. Acho que por isso mesmo. Cara, esse vídeo é fantástico da Miss.
Sortiling também pode explicar o comportamento de Qianlong em relação aos filhos. Sendo eles chineses, Han poderia ter causado escândalo se ele desse mesmo tratamento funerário que os príncipes manchus puros. Caraca, boa observação. Mas aí a pessoa respondeu, mas eles também ganharam títulos muito importantes que manchus ganharam, isso é real também. Acho que a Sognin era muito saudável do que as outras imperatrizes, pois ela podia acompanhá-lo em tantas viagens. Pode ser, pode ser. O simples fato dela ter entrado no harém como uma dama nobre já é um indício, considerando sua etnia. Qianlong tinha toda a intenção de fazer Yangshen sem império, independente do que dissesse publicamente, e sabemos disso por meio de uma pintura específica, uma pintura em que Ling, vestindo roupas chinesas, Hans azul, também uma pintura feita por uma Sonzinho vestindo exatamente a roupa Han e com a mesma tinta azul. É muito longo esse comentário, mas também concordo. Significa que o drama chinês Starfish retrata com mais precisão a personalidade de Consort Ling do que retrata como uma pessoa ciumenta. Sim, a história de Rui é mais sobre como teria sido Ulanala e como o escândalo do corte de cabelo justificou o que fizeram. A história de Rui é mais poética e trágica, já que é difícil encontrar informações detalhadas sobre ela. Acho que isso faz todo sentido, porque o registro verdadeiro com sorte tem promessas, enquanto o registro contrapartida foi apagado. Mas em vez de tentar julgar a pessoa da história, acho que é melhor vê-los como histórias contadas a partir de diferentes pontos de vista. Da perspectiva de Rui, Ling teria sido sua rival. E isso é fato, são duas histórias de perspectivas diferentes, né? Então, na sua história, a pessoa é vilã, na história da pessoa, você é vilã. Tipo isso. Televisão, Zen Huan, ela esteve mais envolvida na escrita de Rui. Fica muito claro assistir Rui que Liu sabe muito pouco sobre Ling e parece ter algo contra ela. Também é punido de forma semelhante por isso, embora seja muito mais bem escrita. Eita. Inocente. Ah, com certeza ela fez alguma coisa pra subir de pódio. Considerando o quanto Qianlong amava sua primeira imperatriz e como as coisas terminaram com sua segunda imperatriz, faz sentido que ele não quisesse nomear uma terceira, por mais que valorizasse Ling. Mais uma vez prefiro Wei Lu a Wei... Eu não sei falar esse nome. Wei Yantan. Talvez seja pelo humor de Lu ou pela beleza de sua ligação com a imperatriz, mas Wei é tão delicadamente malvada que é impossível não amá-la e odiá-la ao mesmo tempo. Um vídeo impecável. Com certeza. E tem aqui muitos mais comentários falando sobre Wei Lu, né? Que é a representação do Palácio Yanxi. Que é realmente fabuloso. Séries maravilhosas. Só canibalismo entre eles. Realmente, gente. É difícil. Quando eu fizer o vídeo dessa série... Vou fazer um vídeo sobre o amor real de Rui, que essa série tá me dando aflição. A Palácio Yanxi é uma série muito fantasiosa, tem muito romance, mas eu acho que o amor real de Rui extrapola. Passa de um nível, assim, muito forçado em algumas coisas, assim, né? Mas... deixei isso para outro vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, gente, né? Ai, não vou ficar fazendo corte, vou deixar esse vídeo na íntegra aqui, né? Também vou deixar o link aqui do canal da Mimisu, tá? Que é muito legal o vídeo dela. Falei, ela só faz uma pesquisa. Garota foda, tem esse conteúdo. Nossa, vou ter que cortar o palavrão, que não pode ter palavrão no YouTube. Mas é isso, gente. Grande beijo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostam desse universo que é super nichado, né? Super nichado. Quem vai falar sobre isso? Aqui no Brasil, muito raro, mas se vocês curtirem, comentem. Beijo, fui!